Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Dr. Eduardo Oliveira. Ele é médico nutrólogo e eu gostaria que você se apresentasse para a gente poder começar a conversar com as noivas, com os nossos clientes, para poder tirar dúvidas sobre medicina esportiva, sobre toda essa parte desse universo que é o que o senhor faz, que é melhorar a vida das pessoas, é a saúde. Ótimo. Alex, você tocou num ponto importante, né? O médico, ele tem que cuidar da saúde, ele tem que ajudar as pessoas a realizarem sonhos, terem saúde. E o casamento é um sonho, né? Então, nada melhor do que chegar nessa data tão especial com saúde, com bem-estar, com autoestima alta. Eu sou médico nutrólogo, sou especialista em emagrecimento, síndrome metabólica, longevidade saudável e no nosso dia a dia de consultório a gente auxilia várias pessoas, né, que chegam com a autoestima baixa a terem autoestima de novo, a recuperarem a autoestima. E quando a gente, né, fala desse processo de cuidado, envolve o cuidado tanto físico quanto o cuidado psicológico, que também é muito importante na trajetória aí de um casamento, né, nos preparos. Então a gente sempre visa cuidar do nosso paciente dessa forma integrativa, tanto do aspecto psíquico quanto do aspecto físico do corporal, e um e outro está relacionado. Quem não está bem com o corpo, não está bem psicologicamente. Quem não está bem psicologicamente, acaba que vai ter também, né, ali algum problema físico. Então a gente busca esse equilíbrio. Eu acho que o mais importante aqui, primeira, primeiramente, é a importância do autoconhecimento. A noiva, ela tem que, o noivo, a noiva, ela tem que ter o autoconhecimento e aceitação de como está o corpo dela, né? O corpo dele. Se eles estão felizes, ok. E tem aqueles que querem procurar uma Longevidade. né? Que é manter o corpo estável Sim. até a velhice, né? Que eu acho que é isso que todo mundo procura, é saúde. Exato. E eu queria falar que você falasse sobre esse autoconhecimento. Como que você aborda quando a pessoa, enfim. Sim, sim. O primeiro ponto, né, é identificar o que, mais está incomodando aquela pessoa, né? Porque não adianta nada a gente querer propor um tratamento para a pessoa sem entender as necessidades daquela pessoa. Então, primeira coisa na minha consulta, eu quero conhecer o paciente. E nesse conhecer, é entender toda a história de vida dele, saber quem que é o cônjuge dele, quem que é o noivo, quem que é a noiva, se tem filho, se não tem filho, como que ela se sente como pessoa, como que ela está sendo realizada na vida pessoal, na vida do trabalho, e se ela tem algum tipo de problema de saúde, como que é a história da família dessa pessoa, porque conhecendo o paciente, a gente vai estar ajudando ele nessa busca de longevidade. Então eu falo que é um processo onde o médico conhece o paciente e com base nesse conhecimento a gente vai ajudar, né, tanto aí as pessoas que estão noivas ou não, a terem essa longevidade saudável. E para começar um tratamento, o que que eles precisam fazer para começar esse tratamento é, é um tratamento de longevidade, né? Sim, Porque é sim. um tratamento contínuo, né? Sim, Porque isso. Primeira coisa, né? A gente investiga ali se a pessoa tem alguma comorbidade, tem alguma doença, porque isso é relevante para todo o tratamento. Segundo, a gente vai investigar se a pessoa utiliza de forma contínua alguma medicação e a gente vai avaliar todas as queixas do paciente e vamos, através de vários tipos de exame, analisar a parte metabólica, vitaminas, minerais, como que está a composição dessa pessoa nessa busca de longevidade. Vou te dar aqui um exemplo muito simples. Carência de vitamina D. Isso é muito comum. Isso afeta muito a parte cognitiva, afeta muito a ansiedade, faz com que ganhe peso quem tem vitamina D baixa. Então a gente busca esse equilíbrio. Outro exemplo muito importante, a questão do magnésio. Pessoas com baixos índices de magnésio tendem a ser mais ansiosas, a ter enxaqueca crônica. Então a gente vai buscar esse equilíbrio. Então é através, né, de conhecer o paciente, avaliar alguns exames, a gente vai ver como que está esse organismo para buscar equilíbrio. E aí, se o paciente tiver algum objetivo estético, a gente também vai auxiliar ele a buscar esse objetivo. e não é, a pessoa também não procura só esse objetivo estético. Tem toda a questão do casamento em si. Às vezes a pessoa está com
não vou falar depressão, mas ela tá com aquela baixa autoestima, tá com libido baixo, tá com Preocupado preocupado, demais. estresse, tá porque tá reformando casa, tá mexendo com um casamento que não é barato, Exatamente. né? E, e ela tem que cuidar do corpo, então ela tem que procurar um doutor para começar isso, né? Isso. E tem toda aquela pressão social, né? Os noivos têm que estarem impecáveis, principalmente as noivas, né? Então a noiva é o centro da atenção ali, então ela tem que estar bonita para o vestido, tem que estar nas medidas adequadas. Então o ideal, né? O noivo e a noiva procurar antes do casamento um auxílio, né? Para a gente traçar um planejamento, é fazer um plano. Então, geralmente, né? O pessoal que vai casar faz uma programação aí de um ano, pelo menos há 6 meses para ter um casamento legal. Então é interessante, junto com esse propósito, já procurar um auxílio médico para estar fazendo um projeto também da longevidade desse casal. Né? Começar a se cuidar antes do casamento, para que mantenha isso durante o casamento, né? Porque isso é algo essencial. E o que, que acontece muito? Né? O estresse, por exemplo, isso vai acontecer. E o estresse não vai deixar de acontecer na vida dos noivos. Só que o noivo e a noiva, que tem um equilíbrio metabólico, que estão com os nutrientes adequados, eles vão conseguir lidar muito mais tranquilo que esse período de estresse. O estresse vai existir, mas eles vão ter ali um bom metabolismo, eles vão ter produção de neurotransmissor que vão conseguir com que eles tenham mais clareza nas ideias, nas emoções e vão ter um período, né, de casamento mais tranquilo. Muitas das pessoas, elas começam o quê? Fecha o casamento, fecha os fornecedores, e aí agora vou procurar uma academia e pega uma. E vai no personal ou até num nutricionista. Só que aí não faz os exames adequados, começa uma dieta que às vezes o corpo e os exames não funcionam, e ao invés da pessoa emagrecer, ela começa a ganhar peso porque não foi feito da forma adequada. E homens, eles começam a procurar anabolizantes fora do mercado, fora da situação, porque acham que é aquilo que vai resolver, e não procuram um médico. E quando vê, A saúde foi por breve. isso. Então, assim, a importância de procurar e aquele ditado, né? Cortar o caminho. Anda mais rápido quem Sim, procura um com médico, não é o certeza. contrário. Eu falo assim, na vida, tudo são processos, né? Então é o processo do casamento, é o processo pós-casamento. E quem quer ter o autocuidado é um processo que vai levar a vida toda, com etapas. Né? Tem etapa que você está mais firme no autocuidado, tem etapa que você dá uma relaxada, tem etapa que você volta. Então é assim conforme a vida. Então, quando a gente pensa em um prazo de 6 meses a um ano, dá para fazer um projeto bem legal, voltado para a longevidade, estética corporal, bem-estar, onde a gente vai trabalhar muito bem a questão emocional, o peso, performance física, performance sexual, que é o mais importante para o casamento. Então, muitas das vezes a gente tem queixas, né, de casais ali recém-casados, fala, nossa, acabou a libido, tô estressada. E isso, né, é o ponto inicial para um divórcio que a gente infelizmente vê tanto. Então, quando a gente faz esse preparo, é super importante, porque o que que os noivos vão fazer ali? Eles vão formar uma família. E a cultura deles, de estilo de vida, vai influenciar inclusive a cultura da prole. Então, se a gente já faz esse projeto família, vamos começar a melhorar ali hábitos alimentares, hábitos de vida, procurar ter um equilíbrio metabólico, repor os nutrientes, fazer uma atividade física, eu tenho certeza absoluta que esse casal vai ser muito mais feliz. E mais, Alex, quando tiver a prole, vai ter uma prole muito mais saudável, os filhos vão ter uma vida muito mais equilibrada. Então, quando os pais se cuidam, você vai ver que os filhos se cuidam também, porque quem que dá o alimento para o filho são os pais. Então, muitos problemas aí que várias pessoas passam, pré-diabetes, facilidade em ganhar peso, depressão, autismo, tudo isso pode ser evitado com um bom planejamento desde o início do noivado, porque o casal vai ter filhos. Então, quando os dois têm uma boa cultura de estilo de vida, de alimentação, a probabilidade dessa cultura passar para os filhos é muito grande. E como funciona todo o seu tratamento lá? Eu sei um pouquinho, a minha esposa está fazendo um tratamento com você.
E ela me explicou, mas eu queria que você explicasse para as noivas aqui assim. Sim. A primeira etapa, né, como eu adiantei aqui, a gente faz uma consulta para conhecer a noiva, para conhecer o noivo, para conhecer o paciente. E aí, nessa consulta, eu vou solicitar alguns exames. A gente pode avaliar o exame metabólico com a calorimetria, que é uma avaliação que eu consigo ver se o metabolismo ele é lento ou acelerado. Eu consigo ver como que está a performance desse paciente. Eu consigo ver qual que é o melhor tipo de atividade física para esse paciente exercer. E com isso a gente vê se o organismo dele tá com metabolismo baixo ou lento. A gente também faz análise de exames laboratoriais para ver se tem algum processo inflamatório. Como assim processo inflamatório? Ferritina alta, colesterol alto, gordura no fígado, ou se tem ausência de algum nutriente. Feito isso, os exames, a gente vai conversar com aquele paciente, entendendo já as necessidades iniciais dele, e vamos montar aí um protocolo para acompanhar esse paciente. Então, na fase um, se o paciente tiver qualquer tipo de comorbidade, qualquer tipo de doença, vamos estabilizar essa doença. Ah, estou com gordura no fígado, vamos corrigir a gordura no fígado. Estou com pressão alta, vamos normalizar essa pressão. Estou ansioso, vamos controlar a ansiedade. Estou deprimido, vamos tratar depressão. Tem doença autoimune, a doença está manifestando, vamos estabilizar a doença autoimune. Então, a primeira fase que eu falo é um processo de desinflamação do organismo. Com esse processo, a gente vai repondo alguns nutrientes e, se necessário, a gente entra com terapia medicamentosa para equilibrar. Então, eu falo que quando o paciente ele está repondo os nutrientes dele, está tratando de forma medicamentosa e está equilibrando o estilo de vida, chega um ponto que o corpo é muito sábio, Alex. Então, o corpo vai começar a se autorregular. E aí a gente começa um processo de redução da medicação. O corpo se equilibrou lá na frente, a gente faz a suspensão da medicação. E qual que é o tratamento para a vida toda? Alimentação, estilo de vida e reposição de nutrientes. Então, funciona dessa forma. Então, é muito relativo de paciente para paciente. Então, a primeira fase, que geralmente todo mundo busca esse processo para desinflamar o corpo, porque a pessoa não está se sentindo bem, está se sentindo muito cansada, está se sentindo desanimada. Isso afeta a libido, afeta o bem-estar cognitivo. Então, a grande maioria das pessoas que me procuram vão com esse objetivo, melhorar a qualidade de vida. E é claro que, ao melhorar a qualidade de vida, a gente ganha em estética. Porque o organismo que está acelerando o metabolismo, que está com os nutrientes adequados, que está desinflamado, qual que é a tendência? É o corpo começar a oxidar, queimar mais gordura como fonte primária de energia. Então aquela gordurinha extra começa a ir embora. E se a pessoa treina, tem ali um bom acompanhamento com um treinador, ou tem um planejamento legal de atividade física, tem uma tendência a ganhar massa muscular. E isso mexe com a composição corporal. Mexeu com a composição corporal, chega a tão sonhada estética, onde a pessoa vai estar com a autoestima mais alta, não vai ter vergonha a noiva de pôr um biquíni, o noivo não vai ter vergonha de pôr uma sunga. E isso, né, é um autocuidado que é super importante para o casamento. Que o casamento envolve o que além do autocuidado, do carinho? Envolve a questão sexual, envolve o interesse um pelo outro. Então isso é muito importante. E eu falo que quem se cuida, está cuidando da família. Esse autocuidado, você se cuidando, você vai estar bem. E você estando bem, você consegue amar outra pessoa. Então, é um princípio. A gente vê a pessoa que não se ama, a pessoa que não se cuida. Dificilmente ela cuida bem de outra pessoa. As noivas e os noivos, eles vão procurar para fazer essa parte pela estética. O primeiro momento é pela estética. É, tem relação a questão de nutricionista, por exemplo, ela faz um planejamento alimentar, mas aquilo pode inflamar ela e é somente com os exames que consegue reverter isso? Como que Sim, eu quero entender? sim, a questão de inflamação, né, são distúrbios que acontecem no organismo. A gente tem várias formas de identificar. De forma clínica, que é a anamnese, a conversa que o médico tem com o paciente, que é super importante. A análise de exame físico, o olhar. Quando o paciente está na minha recepção, eu vou buscar o paciente. Eu já olhei meu paciente em cima e baixo, isso chama ectoscopia. A observação do paciente dá sinais e indícios de algum tipo de problema. Doutor, qual que é a orientação que o senhor pode dar nutricional para quem deseja ter o melhor físico antes do casamento? É interessante, né, passar por uma consulta médica e com um nutricionista para dentro da realidade da pessoa montar um planejamento alimentar que vai nutrir, né? Então a alimentação ela foi feita para nutrir o nosso corpo. Então a gente precisa ter proteína, carboidrato, gordura, micronutrientes
E a gente precisa ter também a quantidade certa de caloria, né? Então, a comida, né, ela tem caloria, ela tem energia. E cada pessoa gasta uma energia conforme o seu metabolismo e conforme a sua rotina. Então, a parte nutricional, a função do nutricionista é de suma importância nesse processo para montar o quê? Uma alimentação adequada para cada pessoa. Então, isso já vai ajudar nesse processo de saúde. A pessoa, para a pessoa começar a emagrecer, ela precisa já começar na academia? Olha, o que emagrece, né, chama-se déficit calórico. A atividade física, ela não vai te emagrecer, tá? Se você comer de tudo, se você não entender que é uma conta matemática simples de déficit calórico, você pode treinar o que for, que você não emagrece por nada, tá? Então, o que que acontece? Comida e bebida tem valor energético. Se esse valor energético do que você ingere for superior do que o seu corpo gasta, vem gordura. Se for inferior, a cada 7.000 quilocalorias de déficit calórico aproximadamente, você perde 1 quilo de gordura. Então, a atividade física, ela tem vários benefícios, mas ela não é primordial para emagrecimento. Eu vejo, por exemplo, tem muitas pessoas que andam de bicicleta e fazem tudo aquilo lá e aquela barriguinha não some. Não some de jeito nenhum, mas tá andando de bicicleta, para tomar cerveja, come a coxinha, come as paçoquinhas, o chocolate. Então, a gente tem que parar de se iludir também, né? O que, que eu vejo muitas das vezes são as pessoas quererem comprar uma ilusão, comprar uma mentira. Ah, eu vou comer o reloginho da Apple lá, tá marcando que eu tô queimando X quilocaloria. Aquilo é mentira, não é nada daquilo. Então, o que, que eu vejo muito? Vamos comparar aqui um bombom, um sonho de valsa, ali, em torno de 100 quilocalorias. Para queimar 100 quilocalorias numa academia, vai tempo, vai exercício físico. Então, o que, que eu vejo muitas pessoas? Ah, não, eu treinei. Posso mandar um açaizão tribomba. Não vai emagrecer nunca. Ah, eu treinei. Eu vou comer pizza. Não vai emagrecer nunca. Não tô falando para nunca comer um chocolate, nunca comer uma pizza, mas a gente tem que ter noção das calorias ingeridas. Eu vou te dar um exemplo meu, pessoalmente, neste final de semana. Eu fiz uma viagem, tinha marshmallow, tinha anos que eu não comia marshmallow, aquela coisa nostálgica. Eu fiz uma conta calórica ali rapidinho, eu olhei o valor energético, né, do marshmallow, falei, eu vou comer hoje aqui 8 marshmallows. E aí eu já restringi um pouquinho minha refeição ao longo do dia, não bebi. Então, bebida eu tenho restringido cada vez mais na minha vida, é a melhor coisa que eu fiz pra mim, né? É um processo de reduzir muita bebida alcoólica. Comi meu marshmallow de boa, fiquei dentro das minhas calorias. Agora as pessoas não entendem isso. Aí vão pro café da manhã, tá lá na padaria, quer rosca, quer tomar leite com Toddy, aí quer ainda levar um salgado pra casa, aí vai almoçar. Aí vai falar, não, vou pegar ali um arroz, beleza, arroz, uma carne, beleza, carne. Pega a salada, só que lota de molho na salada. Acabou, né? Acabou. O molho é super calórico, tá lotando de molho. Aí termina o almoço, que é uma sobremesa, e muitas das vezes, se for no final de semana, a pessoa ainda tá bebendo cerveja ou alguma outra coisa para almoçar. Aí chega à tarde, quer já emendar para um churrasquinho. Aí no churrasquinho quer beber cerveja. Então olha o tanto de caloria que essa pessoa ingeriu. Outra coisa que eu observo muito, né? Eu viajo muito, então em hotel a gente aprende a ler rótulo de tudo. Teve um certo dia eu estava no hotel, ia comer um chocolate. Na hora que eu olhei o chocolate, falei, não vale essas calorias aqui nunca. Então a gente tem que entender, né, que o que vai emagrecer é déficit calórico. E tem alguns alimentos que o pessoal consome em grande quantidade que é muito calórico. E não adianta se iludir achando que vai para academia, que vai queimar num dia de academia 1.500 quilocalorias, que não queima isso tudo, tá? Então, cada metabolismo tem uma queima energética e geralmente as pessoas que têm essa mentalidade, ah, eu vou para academia, então eu posso comer, não vai conseguir emagrecer. Eu, eu não entendo nada, mas eu costumo dizer que é alimentação, treino e aeróbico. Pode ser essa regra, sim, porque primeiro ponto, alimentação, né? Segundo ponto, um treino bem feito. Por que que eu gosto da atividade física? Primeira coisa, atividade física, a resistida, por exemplo, como uma musculação, um pilates, vai, ó, preservar a massa muscular. A gente precisa de massa muscular para viver bem. Primeiro ponto. Aeróbico vai ajudar na parte cardiorrespiratória, você vai ter mais fôlego, você vai ter mais disposição, você vai conseguir fazer atividades físicas no seu dia a dia, abaixar para pegar um filho, pegar a esposa no colo numa data festiva,
poder pegar a compra, carregar alguma coisa para tua esposa, para o teu sogro, para o teu filho. Então isso, né, a atividade física ela melhora o condicionamento físico. Mas não adianta nada a gente querer ir para uma rotina de atividade física comendo mal. Você vai estar perdendo tempo, a não ser que você tenha consciência, fala, não, quero comer mal mesmo e eu vou fazer atividade física porque eu gosto. E a gente vê, na verdade, quem faz a dieta, ela come mais do que quem não faz dieta. Isso é verdade. Com certeza absoluta. Geralmente, as pessoas que gostam de se alimentar bem gostam de atividade física. E são pessoas que comem uma quantidade de volume boa. Porém, esse volume de alimentos são alimentos saudáveis. E o alimento saudável ele tem uma característica, Alex. Geralmente, ele tem um volume grande, só que o valor energético é baixo. Agora, o alimento que eu chamo de alimento inflamatório. Geralmente, vamos pegar um pão de queijo, por exemplo. Tamanhozinho do nada e é uma bomba calórica. E aí, quem come pão de queijo não come um pão de queijo. Come três, quatro. Isso se não comer uns 8 pão de queijo. E tem aqueles que gostam de abrir aquela bolacha, né? Aquele biscoito, né? Exatamente. Vamos pegar aqui uma bolacha que eu comia muito quando eu era obeso, a passatempo. Aquilo ali, um pacotinho daquilo, você come numa sentada tomando refrigerante. Aquilo ali é quase 1.000 quilocalorias, um pacote de bolacha. Vai comer 1.000 quilocalorias de arroz, feijão e carne para ver o tamanho do prato. Difícil comer isso em alimentos bons, mas em alimentos que não são saudáveis, com um negocinho de nada, você ingere 1.000 quilocalorias muito fácil. Então é isso que às vezes as pessoas não têm conhecimento. O comer pouco não garante também emagrecimento. Muitas das pessoas, elas pensam até assim, eu vou procurar, eu vou me alimentar melhor, mas eu vou ter que gastar muito dinheiro. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Que ela se alimenta melhor e só que é alimentação, é arroz. Exatamente. Arroz, uma carne, um ovo. Para quem não tem intolerância, derivados do leite também é legal, né? Um queijo, Minas, por exemplo. Então a gente tem boas opções. E entender que é um conjunto, o corpo precisa de uma certa quantidade de proteína. Onde que a gente tem muita proteína boa? No ovo, na carne, por exemplo. A gente precisa ter carboidrato. Onde que tem bons carboidratos? Na batata inglesa, na batata doce, no arroz. A gente precisa ter fibras, que está aí nas saladas, né? Fora os carboidratos que estão aí nos vegetais. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa. E isso, né, quando a gente tem essa boa alimentação, a gente está contribuindo para uma coisa que chama microbiota intestinal, que vai determinar toda a nossa saúde, saúde mental, saúde do corpo e saúde da prole das mamães aí. E quando a gente se alimenta mal, a gente está causando um dano tão grande para essa microbiota. A má alimentação, Alex, ela mata bactérias boas, ela faz com que gere uma inflamação no nosso intestino, cresce bactérias patógenas que estão relacionadas aí à doença autoimune nos filhos, que estão relacionadas à obesidade, que estão relacionadas à ansiedade, à depressão e doença autoimune também na mãe, na mulher, no homem que come mal. Então, parte das doenças, vou falar parte não, 80% das doenças, essa afirmação não minha, é afirmação científica, são desencadeadas por má alimentação e por um estilo de vida ruim. Então, o eixo da saúde é alimento e intestino, e a alimentação errada desencadeia distúrbios no intestino. Deixa eu ver se eu entendi. É aquela grande diferença que todo mundo brinca. Por que que o homem vai muito no banheiro e a mulher não? É isso? Não seria evacuação. O correto é ter evacuação todo dia. E a gente tem até uma escala das fezes para avaliar se o cocô do paciente está adequado, que é a escala das fezes de Bristol. O que acontece com a desbiose? É um problema microscópico. Então, é um problema a nível de bactéria. E se você altera as bactérias do seu intestino, você vai ter doença. Hoje vamos pegar o segundo câncer em incidência, tanto para homens quanto para mulher. Câncer de intestino. E por que está cada dia mais comum? Porque mudou a alimentação. Porque as pessoas não ingerem saladas, porque as pessoas não têm variabilidade de legumes, porque as pessoas não hidratam o intestino e as pessoas estão mandando alimentos que inflamam, as pessoas estão bebendo muito refrigerante, as pessoas estão fumando demais, as pessoas estão se drogando demais, muito excesso de bebida alcoólica e isso ao longo da vida é totalmente deletério para o intestino. Então, se você se alimenta mal, você vai causar um dano no seu intestino. E esse dano, né, pode causar vários tipos de doença. Então, hoje, né, quem é especialista em autismo estuda muito essa relação alimento, intestino, autismo.
As pessoas também, né, observam muito a obesidade em pessoas que têm esse desequilíbrio de microbiota. Então, a alimentação vai muito mais além do que emagrecimento, vai muito mais além do que uma estética, né? E hoje mudou muito a questão alimentar. Então, a gente pode pensar na época, nós dois aqui, mais ou menos da mesma idade, quando éramos criança. Refrigerante, cara, era um luxo que a gente tinha em casa em época festiva. Ou era aniversário, ou era um Natal, ou era o Ano Novo. A gente esperava ali o ano inteiro praticamente para tomar um refrigerante e ainda era meado com os irmãos todos, né? Hoje em dia você vê as pessoas trocando a água pelo refrigerante. Isso é muito comum. Voltando para as noivas, noiva quando te procura, ela, ela fica com aquele receio. Eu vou ter que seguir toda a dieta direitinho. Como você lida? Porque vamos lidar com noivas, existe mulher, existe noivas. Sim. A pressão das noivas e a ansiedade delas é diferente. Então elas têm que organizar o casamento inteiro, tem a vida delas, às vezes vão mudar de cidade, às vezes elas moram numa cidade, vão casar em outra. E ela tem que cuidar do corpo. E às vezes não dá para seguir aquela regra. Como que você. Olha, a dieta, né? O que que é dieta? É o ato de comer. Você pode ter uma dieta saudável ou não. E 100% num planejamento, ninguém é. Eu falo que 100% é Deus, né? Mas a gente tendo um equilíbrio legal, dá tudo certo. Eu falo o seguinte: a vida de todo mundo é corrida, mas quase todas as pessoas que eu conheço têm condição de fazer um café da manhã em casa. Então é acordar, se organizar ali, um ovinho, um pão, qualquer um consegue fazer em casa, a custo baixo. Almoço, qualquer restaurante que você tiver, você consegue ali uma saladinha, você consegue um grelhado, você consegue um arroz, você consegue um feijão. Então já organizou café da manhã e almoço. No meio da tarde, correria. Sim, a gente tem estratégias. Você pode pôr frutas, você pode pôr aí um whey protein, por exemplo, né? Onde a pessoa em qualquer lugar põe um pouquinho de água e bebe. E o jantar quase todas as pessoas conseguem fazer em casa também ou em algum restaurante. Então é uma questão de organização. É claro, Alex, que vai ter momentos, né, principalmente as noivas e os noivos, que vão experimentar docinhos, comida para festa, mas isso não vai ser a regra. Então a gente não está falando aqui, né, de algo extremo. Ninguém faz 100% nada. Todo mundo vai sair fora da dieta, todo mundo vai comer um chocolate, vai tomar um sorvete, às vezes vai fazer uso de uma bebida alcoólica. Mas o que que a gente tem que ter noção é que no nosso dia a dia, se você se organiza e tem uma alimentação legal, quando você sai fora, isso não vai afetar tanto o seu organismo. O próprio corpo, quando você se alimenta bem, ele tem um metabolismo bom, ele vai estar com uma qualidade metabólica boa, onde ele vai suprir qualquer tipo de dano que um alimento ruim fizer quando você sair de forma eventual. Eu falo que o corpo é muito sábio, né? Então, se a noiva tem essa organização, ela consegue ir muito bem. Vamos. E aquelas noivas que querem buscar um tratamento mais rápido? Porque a gente sabe que o tratamento de emagrecimento é corpo e mente. Sim, Então, com ele é a certeza. longo prazo, ele demora, porque você não pode. Mas tem aquelas pessoas que falam, eu preciso. Sim. é, Emagrecer, eu preciso fazer isso, preciso entrar nesse Nesse manequim percurso. aqui até tantos dias. E depois eu continuo. Sim. Tem isso. Tem muitos casos, né? Muitas vezes a noiva chega em cima da hora e ela precisa ali perder 10 quilos, porque então não vai caber no vestido. E programou o vestido com uma antecedência, ficou ansiosa ao longo do processo, não fez uma preparação saudável para o casamento, ganhou peso nessa ansiedade que ela passa. A ansiedade gera muita vontade de comer. Então a gente tem protocolos sim para acelerar esse processo. Então hoje a gente tem várias medicações anti-obesidade que são muito boas, seguras de usar, como a tirzepatida, que é conhecida com o nome comercial da Mondiaro, como a semaglutida, que é o Wegovy ou Ozempic. Então, com orientação médica, a gente tem indicação de estar prescrevendo uma medicação dessa para o paciente. Aí, com base nessa medicação, que ajuda também a reduzir o apetite, a gente faz uma dieta hipocalórica de baixa caloria. E aí a gente vai suplementar e repor, principalmente pela via endovenosa ou intramuscular, vários nutrientes para não causar desnutrição durante esse processo. E é um processo que a gente faz ali rápido, 30 dias, 45 dias ou 60 dias, para ter um emagrecimento muito bom e preservar a massa muscular para não gerar flacidez nessa noiva. E quando a gente repõe os nutrientes para evitar qualquer tipo de desnutrição, como uma anemia, por exemplo. Feito o processo, atingiu o objetivo, aí é sentar com essa noiva e conversar e falar: olha,
você não pode ficar com dieta restritiva a tua vida inteira. Agora vamos fazer os ajustes, inclusive na medicação, na terapia de nutrientes e na terapia alimentar. E aí, com base nisso, a gente vai equilibrando a pessoa, tá? E tira a medicação. Só que tem pessoas também, que a gente tem que entender, Alex, que chegam pra gente com uma síndrome metabólica. Aí a pessoa que tem síndrome metabólica, que passa por esse processo de emagrecimento rápido, por exemplo, a gente tem que avaliar se pode ou não tirar essa medicação. Porque às vezes a pessoa já deveria estar usando medicação, ó, lá atrás. E ficou deixando por algum motivo e não se cuidou. Então tem vários processos, é muito individual. Mas dá para fazer um emagrecimento muito rápido e saudável. E a gente já pegou muitos casos desses. As noivas chegam desesperadas, né? A gente tem até que encaixar a consulta antes, por conta do prazo do casamento, e elas conseguem, em período curto, ter uma perda bem significativa de peso e com saúde. E aquelas pessoas que hoje no mercado, enfim, a pessoa começa a usar o Ozempic ou outro tipo de medicamento, aqueles medicamento TikTok, Uhum. Instagram, os aquelas As as cápsulas, né? cápsulas, né? Milagrosos e sem orientação médica. E como lidar com essa Assim, situação? vai dar errado de alguma forma, né? Isso aí dá errado de alguma forma. O que que a gente tem que entender? Quem vai perder peso, perde músculo e perde gordura. Se você não fizer um tratamento adequado, você vai perder muito músculo. Então é um emagrecimento errado, é um emagrecimento que vai te deixar flácido, vai deixar o noivo flácido, vai deixar a noiva flácida fora, né, que pode causar um dano à saúde. Uma anemia, por exemplo, pode sobrecarregar o fígado, a gente não sabe o que está naquela cápsula. Então a gente tem que ter consciência, né? Agora, o sair usando coisas milagrosas não existe. O que existe é a estratégia correta, bons medicamentos e acompanhamento. A gente vê, às vezes a gente vê uma pessoa, do nada ela amanhece magra. Você vê, fica 4, 5 meses, e depois você vê, passa 2, 3 meses, tá gordo, tudo de novo. Exatamente. São esses medicamentos, a pessoa não procurou o Aqui a médico. gente tem duas situações, né? Provavelmente, se a pessoa emagreceu muito, ela já tinha uma síndrome metabólica. E quem tem a síndrome metabólica, mesmo estando emagrecido, tem que manter a medicação. Só que a dose da medicação não é mais medicação para emagrecimento, é uma dose de manutenção. Então, hoje a gente pega os melhores estudos com o melhor nível de evidência. A pessoa que emagreceu e para a medicação muito rápido, ela vai voltar ao peso. Então, a gente emagrece o paciente. Emagreceu a noiva, emagreceu o noivo. É entender que mesmo ele estando emagrecido, tem que manter por algum tempo a terapia anti-obesidade. Só que aí a gente vai fazer o ajuste. Aí eu falo que é o processo de manutenção que geralmente não é feito pelas pessoas. Então é importante ter esse processo de manutenção. Feito o processo de manutenção, a pessoa está emagrecida, manteve o peso, manteve boa alimentação, manteve cuidados com o intestino, e a gente avaliou o metabolismo, a gente tem exames para avaliar o metabolismo, e a gente viu que o corpo daquela pessoa está queimando mais gordura do que músculo, que a taxa metabólica aumentou, que o gasto energético daquela pessoa aumentou, que a gente, mesmo aumentando a quantidade de alimentos na dieta, ela conseguiu manter esse bom metabolismo e o peso adequado, aí sim é a hora da suspensão da medicação. Tá? Outro fator que tem. Às vezes a pessoa emagrece muito rápido e ganha o peso tudo de novo muito rápido. Às vezes usou coisas milagrosas que tem por aí, perdeu muita massa muscular no processo, e quem perde massa muscular está perdendo peso também. Só que se perde massa muscular, o seu metabolismo basal abaixa demais. Então depois você come um pouquinho, você volta a ter o peso muito rápido, porque você não perdeu gordura. Então tem muitos casos de emagrecimento onde a pessoa perde muito mais músculo do que gordura. Vai ter o efeito sanfona muito rápido. Eu vi num podcast, a pessoa falando assim, o cara tinha 140 quilos, ele tinha que fazer força para levantar, então ele era forte. E aí ele usou o medicamento, não procurou, não fez a musculação, não fez o aeróbico, emagreceu, perdeu força e depois engordou de novo. E aí ele ficou mais fraco ainda. Por quê? Porque ele já não. Exato. E o efeito sanfona, né, ele é muito prejudicial para a saúde. Primeiro, toda vez que você sofre um efeito sanfona, você gera um dano estético, flacidez. Segundo, toda vez que você sofre um efeito sanfona, seu metabolismo fica mais lento ainda. Metabolismo lento é sinal de comer pouco, tem que comer pouco, então engorda. Então, e aí que está o problema. As pessoas acham, né, que emagrecer é só perder peso, e não é. Emagrecer é perder gordura. A gente tem que preservar a massa muscular.
E quando a gente emagrece, melhorando a alimentação, preservando a massa muscular e utilizando a terapia adequada, e se tiver utilizado o medicamento, suspender o medicamento no momento certo, é muito difícil ter o efeito sanfona. A pessoa não deve olhar a balança, então. Não deve olhar a balança, de jeito nenhum. É a famosa composição corporal de quem alimenta bem e treina há muito tempo, sabe que é Ela importante e tem que não o olhar peso. as roupas, então. É roupa e espelho. O espelho, ó, o espelho não mente. Vamos falar agora dos homens. Os homens, eles começam na academia, eles não vão ao médico por questão... Homem não vai ao médico, certo? Homem procura médico, não quer tá lascado. Né? Então ele procura, ele vai para academia, ele já vai procurar outros tipos de tratamento, né? Só que ele não sabe, como que eu vou explicar isso? Que ele está entrando num caminho sem volta. Ele entra com anabolizante que não é de farmácia, ele entra com suplementação que não é a suplementação certa, e depois vem aquelas brincadeiras, né? Que o pessoal, você tá tomando isso, você vai broxar depois. Explica melhor o que eu quis dizer. O que que acontece? Vamos lá pensando no caso dos homens em específico, né? O nosso corpo tem vários hormônios, né? Quando a gente pensa na questão dos homens, todo mundo fala da testosterona. Mas o homem tem estradiol, o homem tem testosterona, o homem tem o hormônio da tireoide, né? E o uso inadequado de um hormônio, vamos falar aqui em específico da testosterona, pode desequilibrar todos os hormônios do seu corpo. Então, primeiro, o excesso de testosterona, numa fase inicial, pode até te trazer alguns benefícios. Você vai ficar ali mais animado, melhora a libido, você vai se sentir um super-homem, né? Só que o uso errado vai desequilibrar o corpo. Começa a subir, por exemplo, o estradiol, por conta de um uso errado da testosterona. Se sobe o estradiol, o homem vai broxar, o homem vai perder libido. Pode dar a famosa ginecomastia no homem. Se ele faz o uso errado do hormônio, às vezes em limites muito altos, aumenta muito o grau de irritabilidade daquele homem. E aí o cara acabou de casar, vai começar ali a brigar com a esposa, vai ficar sem paciência com os filhos. Então isso é muito preocupante. Então, primeira coisa, hormônio é para quem tem necessidade. Se você está equilibrado, a gente não tem que falar em hormônio. Mas a gente sabe que por vários motivos, o envelhecimento, má alimentação, ganho de peso, pode indicar uma reposição de hormônio. Então, quando a gente fala em repor hormônio, a gente vai estar trabalhando dentro de limites próximos ao fisiológico, próximo ao que o corpo produz. Para quê? Para que você tenha bem-estar, para que você preserve massa muscular, para que você tenha uma boa memória, uma boa concentração, uma boa libido. Então é importante entender, né, que às vezes a sede ao pote pode ser perigoso e a pessoa usa a coisa errada, usa a dose errada. E tem até aquele ditado, eu não gosto muito desse ditado, mas é aquela história, né? A diferença do veneno para o remédio é a dose. Então, em alguns casos, a gente pode utilizar isso aí. E a pessoa não pode, quando a pessoa uma pessoa jovem que ela começa nesse mundo, ela não pode parar. O que que acontece, né? Ali a gente pega muitos pacientes que iniciam um uso hormonal muito novo e aí chegam pra gente quando tem algum problema de saúde. E geralmente o problema é o hipogonadismo, ou seja, aquela pessoa não consegue ter filhos. E por que isso, Alex? O que que acontece? Quando a gente usa um hormônio exógeno, um hormônio de farmácia, você está pondo hormônio no seu corpo. E o corpo nosso vai entender que não precisa mais produzir aquele hormônio. Então o cérebro manda uma sinalização para o testículo pedindo para suspender a produção de hormônio. E aí a pessoa iniciou o uso hormonal errado, jovem demais, e usou durante muitos anos. Quando ele para de usar, o corpo dele não consegue voltar a produzir. E se ele não consegue voltar a produzir, além de uma infertilidade, ele pode ter problema de perda de massa muscular, ele pode ter problemas como depressão, como dificuldade de ereção, e aí ele vai ficar dependendo da reposição hormonal para a vida inteira. Então eu acho muito perigoso, igual a gente vê vários jovens fazendo aí uso errado de hormônio. O hormônio ele deve ser usado como tratamento médico. E ele é um tratamento médico. Então a gente tem que começar a entender isso. Então os noivos não podem se precipitar também em querer o corpo perfeito, querer acelerar as coisas.
Se necessário, né, para o noivo, a gente prescreve sim o hormônio, quanto que vai ser necessário. Às vezes o noivo chega gordinho, com aquela barrigona de chope. Aquela barriga gera aromatase. A aromatase é uma enzima que destrói a testosterona. E aí a pessoa, né, o homem vai ficar com a testosterona muito baixa, que faz mal para a saúde. Então a gente usa a reposição hormonal, nesse caso, como uma forma de normalizar os níveis da testosterona do homem, enquanto a gente faz um tratamento para emagrecer, melhorar a alimentação, melhorar a autoestima. E aí, quando o corpo está desinflamado, quando o corpo está emagrecido, a gente suspende o hormônio e dá estímulos para o corpo voltar a produzir. E como foi um período curto de tempo, o corpo volta a produzir. E outra coisa, a gente tirou o que estava causando a baixa do hormônio, que é o processo de gordura. A gordura na barriga gera muita aromatase. E aí esse paciente, mesmo jovem, volta a produzir o hormônio, tem uma vida aí boa e geralmente volta a produzir uma quantidade elevada de hormônio quando a gente faz o tratamento adequado. Mudando de assunto, de noivas, quer dizer que todas as pessoas vão ter que fazer uma reposição hormonal ou entrar com medicamento porque para de produzir? A gente não pode falar todas as pessoas. Se você tem ao longo da sua vida um bom estilo de vida, se você nunca teve síndrome metabólica, se você sempre se alimentou bem desde criança, se você faz atividade física desde criança, a probabilidade, tá, de você ter deficiência hormonal é pequena. Então a gente vê algumas pessoas aí, eu gosto muito até de dar o exemplo da Cláudia Raia. Ela sempre se cuidou, sempre que a mulher se cuidou. Ela foi mãe uma idade avançada, Sim. né? E o que, que eu vejo muito? Eu tenho alguns pacientes, é raro, mas eu tenho pacientes de 70 anos com produção de testosterona altíssima, produzindo ali 800, 900 de testosterona, sem repor. Porque são pessoas que sempre se cuidaram. Então, quanto mais autocuidado e quanto mais cedo esse autocuidado, melhor vai ser seu envelhecimento. Então, o que, que é o envelhecimento saudável? É chegar bem. Só que se você chegou na idade e precisa repor o hormônio por uma deficiência, tem que repor também para ter uma longevidade. Agora, quem já tem essa cultura do autocuidado, ele tem uma probabilidade maior de não necessitar de reposição hormonal. É, a gente está falando de casamento aqui, também tem muitos, e você falou no começo, muita gente procura porque o casamento está acabando. Exato. Por falta de libido, a mulher, ela não consegue olhar para o homem também perdeu totalmente o desejo da mulher. E explica um pouquinho esse Sim. tratamento. A questão da libido, né? A redução da libido tem vários fatores. Então, a gente vai avaliar fatores hormonais, fatores ambientais e fatores psicológicos. Então, esses três eixos têm que estar alinhados. Muitas das vezes, o homem está com a testosterona ótima, só que ele está muito estressado, ele está num ambiente poluído, seja no trabalho, seja com problema de família. Às vezes, o homem está com um processo, né, de deficiência de nutrientes. Às vezes, o homem está comendo errado, aumentou muito o estradiol, que se tiver alto no homem, gera redução da libido. Então, a gente vai avaliar o que está causando a ausência da libido. E na mulher é a mesma coisa. E se tiver necessidade do hormônio, tem que repor o hormônio também. Tá? Então não é só repor hormônio, é um processo que envolve esses três pontos. Tá? Ver ponto psíquico, ambiental e hormonal. Eu trabalho com casamento, né? Então eu sou contra o divórcio. Então acho que antes da pessoa procurar, ela tem que procurar todo tipo de ajuda. Exatamente. É ajuda espiritual, Tudo. ajuda. E a ajuda do médico Sim, também, especialista nesse ponto, né? Porque às muita. vezes a pessoa fala, não, Sim, eu não gosto dele mais. Mas às vezes não é gostar. Ou às vezes você não exato. gosta. Não sinto atração por ela, mas às vezes não é isso. Sim. E eu falo muito, Alex, que eu transformo vidas. Né? E às vezes as pessoas não entendem. Falam, mas o que é isso? O que esse cara está transformando? Né? Transformar vidas é isso, é você cuidar de um paciente e ele recuperar a autoestima dele, recuperar o casamento dele, viver bem com os filhos dele. Então eu recebo muitos feedbacks depois de tratamento, depois de dar alta para os pacientes, que eles falam para mim, falam, olha, o casamento voltou a ser o que era. Olha, eu tô fazendo surpresa para minha esposa. Olha, eu tô comprando uma lingerie pro meu marido, coisas que as pessoas não faziam há muito tempo. Mas o porquê disso? O autocuidado, você se sentir bem, você tá pronto para amar outra pessoa. Você tá pronto para ter uma relação sexual com outra pessoa. Então também é muito individual. Né? Então, para a gente estar com outra pessoa, a gente tem que estar bem. Então, quando a gente faz esse equilíbrio, é o primeiro ponto para dar certo o casamento que está em crise. E aí, quando o casal procura junto, aí é uma maravilha, fica muito mais fácil.
Fica muito mais fácil, porque o casal é casal, tem que andar na mesma direção. Se anda em direção oposta, a coisa pega. Isso é verdade. E tem aquelas noivas não, porque tá no começo, né, gente? O começo é bom demais. Tem aquelas mulheres que elas já começam a ter vergonha do corpo. E aí elas, como é que eu vou explicar isso? São perguntas que eu peguei aqui, viu? Sem problema algum. Eu tô tentando traduzir aqui. Elas começam a ter vergonha do próprio corpo e não procuram o marido mais porque Isso fica com acontece vergonha. muito, isso acontece muito, né? E aí eu falo, se não procurar ajuda é o início do fim do casamento, né? Porque o casamento, além de amor, depende de sexo. São os dois fatores, né? Então, se você aí tá com autoestima baixa, tem que cuidar, é um ato de amor com si próprio. Então eu falo o seguinte, quando a pessoa procura ajuda, fica mais fácil. Quando a pessoa procura ajuda, ela vai se sentir bem, vai melhorar a autoestima. E a autoestima é a base para tudo, Alex. Não adianta nada a gente querer viver com outra pessoa sem ter uma autoestima legal, porque é uma relação, é um se doando para o outro em todos os sentidos. Então, quem está identificando que está com vergonha do corpo, que não está legal, tem que procurar uma ajuda prévia. Quanto mais cedo procurar ajuda, mais fácil é. Qual conselho que você pode dar para os noivos e para as noivas para começar esse tratamento? O que que eles podem esperar desse tratamento durante 6 meses? O que pode esperar durante o tratamento de 6 meses e de um ano? Então, aquelas pessoas que procuram um ano com antecedência é melhor. Com E certeza. aqueles que procuram de 6 meses, então, gostaria de saber, para Ó, deixar bem. primeira coisa, que pode esperar? Se precisa emagrecer, em 6 meses dá para emagrecer muito. Em 6 meses dá para você fazer uma transformação no seu corpo. Então, quando a gente pensa em um período de 6 meses, você elimina 30 quilos tranquilo e você ainda ganha massa muscular. Então, dá para chegar shapeado no casamento. Se você faz um planejamento de um ano, dá para chegar muito bem mesmo. Só que o importante não é só ter a mentalidade, eu vou chegar no corpo pro casamento e depois descuidar. É ter a mentalidade de pensar, eu sou um casal, eu estou formando uma família. Eu tenho uma responsabilidade com os filhos que vão nascer. Então, nada melhor do que, além de chegar nesse corpo, é mudar o mindset e pegar essa filosofia, que eu falo que é uma filosofia de vida, de autocuidado, e manter isso. Porque é isso que vai manter a saúde, isso que vai manter a chama do amor, isso que vai manter a libido e vai evitar um monte de problema pro casal. Que tipo de problema? Problema de saúde. E aí é aquela história que eu te falei, se os pais eles têm um hábito de vida bom, os filhos tendem a ter um hábito de vida legal também. Então, em 6 meses dá para fazer uma grande transformação em vidas. Dá para emagrecer muito, dá para ganhar massa muscular, dá para mudar totalmente um corpo. Alguns tópicos atrás, você falou que você consegue dar alta para o paciente. Essa alta é vitalícia, a pessoa tem que procurar. Aí depende do objetivo. O que acontece muito? Vou te dar um exemplo. O paciente chega para emagrecimento. E aí, em 6 meses, você faz um trabalho que já consegue até suspender a medicação do paciente. Ótimo, ele teve alta do emagrecimento. E aí, dependendo do paciente, dos objetivos, a gente vai traçar um planejamento de longevidade, onde ele vai no consultório para fazer análises clínicas gerais, para cuidar dos exames, repor nutrientes, cuidar do lado emocional, cuidar da saúde intestinal, para quê? Para que tenha equilíbrio e evite doenças. E aí a gente já muda os objetivos do tratamento. Para emagrecimento, eu gosto de períodos mais curtos dentro do consultório, porque a gente precisa de rapidez. O que anima a pessoa a emagrecer é ver resultado. Então, é um tratamento mais em cima, é um tratamento onde o paciente está mais frequente no consultório. Ele estando bem de saúde, a gente esparce isso aí. Então, eu tenho paciente que vai no meu consultório 2 vezes ao ano. Eu tenho paciente que vai 3 vezes ao ano. Eu tenho paciente que gosta de fazer as terapias de reposição de nutrientes, de vitaminas, de aminoácidos. Então aí é muito relativo de pessoa para pessoa, tá? Mas aí ela teve a alta do emagrecimento. Entendi. Eu acho que a gente conseguiu tirar todas as dúvidas das noivas, dos noivos. Então, o Felipe aqui que grava com a gente tem uma dúvida. O senhor falou muito dos macros e dos micronutrientes, né? Existe muito, eu vejo, assim, às vezes na rede social, a galera querendo muito a cultura do macro, né? Não, tem que comer tanto de proteína, muito frango, muito arroz e tal. E aí, beleza, bate o macro, a pessoa tem um corpo legal, só que os micros, às vezes, eu vejo que fica em falta. Tipo assim, eu não vejo o cara comer nenhuma fruta, eu não vejo muitas verduras, legumes. Isso pode ser prejudicial Pode também. ser prejudicial. E Essa outra pergunta é coisa. para mim. Não. E outra coisa, né? Não é porque tá com um corpo bonito que é saudável. É isso.
né? Então a gente pega muito paciente também, é muito comum. Chega o corpo da pessoa escultural, mas tá cheio de problema de saúde, né? Então vamos pegar um cara que transformou o corpo. Ele não era nem obeso, o cara era magro, Gustavo Lima. Sim, Teve que parar de beber porque tá com problema no fígado. sim. E vai saber mais o que ele vai ter que parar de usar, né? Então, assim, é um cara que tá shapeado, mas não tá saudável, né? Então a gente tem que entender isso. Se a alimentação ajuda a determinar esse processo de saúde. Então, eu falo, hoje a função do nutricionista, ela é de suma importância para todo mundo. E aquela pessoa que já chegou no corpo que quer, mas não conseguiu perder aquela barriguinha final? Aí tem muito procedimento bom, tem muito procedimento bom. Hoje a gente tem aí a radiofrequência de alta tecnologia que ajuda a chegar no corpo. A gente tem procedimentos de quirolipólise que ajuda. E dependendo do paciente, uma cirurgia minimamente invasiva também resolve. Então a gente tem que avaliar se há necessidade cirúrgica ou não e determinar qual que é o melhor tratamento. E o doutor faz o quê? Você E faz, No, você no- faz no meu tudo caso, isso? É, eu só não faço cirurgia nos pacientes. certo. Mas aí, o paciente que tem necessidade de cirurgia, eu indico, tá? Agora, a gente tem também no consultório uma máquina, né, que é a Vanquish. Ela faz ali uma redução muito boa de gordura. Elimina em torno de 20 a 30% da gordura do local. Então, tem paciente que queria lipar, a gente faz a máquina, termina ali o protocolo, ela está satisfeita, ele está satisfeito e não tem necessidade para a mesa cirúrgica. Que é uma tipo é uma lipo sem lipo? É mais ou menos isso. Ela gera apoptose. A apoptose é a morte programada da célula de gordura. Então, aquela Hum. gordura que morreu, ela não volta mais. Se você pudesse ter um poder, que poder que você teria? De curar as pessoas. De curar as pessoas. É, Ninguém ia morrer por doença. ninguém ia morrer. Ninguém ia morrer por doença. Tá certo. Entendi. Então acho que tiramos todas as dúvidas. Eu gostaria de agradecer às noivas, os noivos. E o doutor pode fazer o seu agradecimento final e dê- coloque seus dados, manda tudo para elas aí agora. Pode deixar. Eu que agradeço, Alex, a confiança, estar aqui. Quem quiser ajuda, quem precisar de quem tiver qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram, DR de Dr. Eduardo S. Oliveira. Manda lá no direct que eu respondo as dúvidas. Quem quiser consultar, vou receber vocês aí de braços abertos. E o importante, quem quiser fazer um bom planejamento, Alex, que eu acho que é o mais importante. Quem se planeja com antecedência consegue muito mais tranquilo, né? E fazer um planejamento para o casamento e não só para o casamento, para a vida, né? Então a gente vai estar de braços abertos para ajudar vocês aí e suas famílias a terem saúde e longevidade.